O ambiente digital é livre, mas nem sempre impune. Nos últimos 14 anos, mais de 50 mil ações judiciais foram movidas contra as redes sociais no Brasil. A maioria delas contra Facebook e Instagram. E quem entra na justiça costuma ganhar, viu? Os autores tiveram decisões favoráveis em 73% dos casos. O levantamento é da Predictus, maior banco de dados judiciais do país. E em tempos de fake news e discurso de ódio, cresce o debate sobre os limites da liberdade nas redes. E sobre isso a gente vai conversar agora com a advogada Ellen Prats, que é diretora executiva do Instituto Defesa Coletiva. Ela está aqui presencialmente nos nossos estúdios. Obrigada, doutora Ellen, pela participação. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Muito obrigada pelo convite. Então, Ellen, vamos começar entendendo o que mais motiva essas milhares de ações contra as redes sociais aqui no Brasil. Então, as redes sociais, muitas das vezes, elas são um instrumento para disseminar ódio, né? É o que você disse. Então, pelas plataformas, a gente observa casos em que há conteúdos ofensivos, crimes contra a honra, divulgação de imagens indevidas. Ocasiões essas que levam os consumidores, os usuários da plataforma, a acionar o Poder Judiciário para querer a remoção desses conteúdos e até mesmo indenização por danos morais. Ellen, boa tarde. Boa tarde. Também. Por que a grande parte dessas ações, nós citamos aqui um número de mais de 50 mil, e grande parte delas são contra o Facebook? Porque especificamente nessa rede social, se ela nem é, na verdade, a mais usada? Então, o que acontece? Hoje o Facebook, no Brasil, ele é o controlador das redes, tanto do WhatsApp quanto do Instagram, né? O Facebook Brasil é a personalidade jurídica, né? Quanto a gente tem a Meta aí por trás dessas empresas. Então, todo esse conglomerado, no Brasil, quem representa a rede social é o Facebook, é o CNPJ. Pouca gente sabe, mas o WhatsApp é considerado uma rede social também. Sem dúvida. Na verdade, um chat, uma troca de mensagens, mas é uma rede social, que tem o maior volume de usuários, inclusive, unitariamente, né? Sem dúvida. O WhatsApp, ele concede ali a divulgação dos stories, né? Que é aquele mesmo serviço que tem no Instagram. Então, por ser da mesma rede, a gente acredita que há aí um compartilhamento de dados entre essas plataformas e há uma disseminação de informações muito rápida, né? Porque é uma velocidade muito grande para que essa informação seja disseminada. Porque ela vai direto para a pessoa, né? Ela é diferente, talvez, das outras redes, em que a pessoa tem que entrar, às vezes, para ver a informação. No caso do WhatsApp, ela recebe essa informação diretamente na troca de mensagens diárias. Porque, no caso específico do WhatsApp, onde talvez seja até mais fácil haver a disseminação tanto de notícia falsa quanto discurso de ódio em brigas em grupos específicos, em comunidades específicas, né? O volume ainda é menor de ações. Porque é difícil identificar esse conteúdo que é divulgado pelas plataformas. É importante a gente lembrar que, na época das eleições, havia correntes em determinados candidatos em que essas correntes eram divulgadas pelo WhatsApp. Então, esse conteúdo, por ser um conteúdo de rápida transmissão, eles conseguiam identificar essas transmissões e acabavam bloqueando esses conteúdos. Por quê? Eles também têm a responsabilidade, né? O STF acabou de decidir lá sobre a inconstitucionalidade parcial do artigo 19 do Marco Civil da Internet. Então, ainda que naquela época não tivesse esse entendimento, mas hoje já está consolidado de que as plataformas elas têm a responsabilidade pelo conteúdo que é disseminado entre elas. Isso inclui... Quando a gente fala das plataformas, você disse muito bem aí, o Facebook é dona do Facebook e do Instagram. Você tem a empresa dona do TikTok, a empresa dona do Telegram, que eu até vou tocar nesse assunto específico daqui a pouco sobre o Telegram, a empresa do X, né, que é a empresa lá do Elon Musk. E no caso do WhatsApp, você tem empresa dona da rede e você tem os criadores de grupos. Até pouco tempo atrás, essa polêmica estava levantada, né, sobre se o criador, o dono de um grupo determinado no WhatsApp, poderia ser responsabilizado por mensagens, ofensas trocadas dentro desse grupo. O que ficou resolvido disso? O criador do grupo pode responder pelo conteúdo? Sim, ele pode responder. O que ficou definido com a tese fixada no STF é que, a partir de agora,
vamos entender todo o panorama, né? O artigo 19 do Marco Civil da Internet, antes ele só tinha a plataforma só tinha responsabilidade quando ela era notificada judicialmente e ela descumpria essa ordem judicial. A partir de agora, né, a notificação, independente aí de ter uma ordem judicial, né, ela deve cumprir essa notificação da parte e, obviamente, ela tem a responsabilidade ali solidária. Uhum. Atualmente, doutora Ellen, nós estamos vivendo aí uma discussão que envolve muito essa questão da rede social e muito também da tal da liberdade de expressão e etc. Quando que a gente pode identificar quando passa da liberdade de expressão para o cometimento de um crime na internet? Porque eu acho que esse lugar, né, em que as pessoas transitam de um extremo para o outro, ele é muito tênue, né? Então, como que a gente pode identificar e assim, tomar as devidas medidas judiciais cabíveis, se for o caso de um crime? Olha, a pessoa que se sentir ofendida, ela tem o dever, né, o direito de notificar essa plataforma e, a partir daí, ela ser retirada. A questão da liberdade de expressão, e é muito interessante a gente trazer esse tema, porque a própria ministra Carmen Lúcia, ela levanta esse ponto ao votar. O que o julgamento do STF deixa claro é de que não há um cerceamento da liberdade de expressão, mas é preciso impor limites para que a internet não vire um cenário sem lei. Né? Há hoje no Brasil um microsistema, né, de que precisa ser respeitado. A LGPD, o Marco Civil da Internet, o Estatuto do Idoso, o Código de Defesa do Consumidor, o ECA. Então, a gente envolve ali situações em que precisa ser observada a legislação brasileira. O Instituto de Defesa Coletiva, inclusive, ele toma muito cuidado quando a gente trata desse assunto do direito digital. Né? A gente tem algumas ações relacionadas a esse tema, e sempre que a gente trabalha com o direito digital, é sempre para resguardar que o usuário ele não seja lesado. Né? Quando a plataforma ela atua, né, ela está atuando ali, ela está prestando um serviço. Nós somos consumidores dessa plataforma. Por quê? Porque eles ganham dinheiro em relação a isso. Né? Ele tem oferta de serviço. Então, o consumidor, ele tem o seu dever de ser resguardado, ele precisa ser protegido, seja na proteção de seus dados, seja, né, para que não seja ali vítima de ameaças, de fake news e etc. Então, a linha tênue aí, de fato, precisa ser analisado caso a caso, mas o consumidor que se sentir lesado, ele deve noticiar e, a partir de agora, com a decisão do Supremo, eles devem retirar imediatamente esse conteúdo que está publicado nas plataformas. Bem, a gente está conversando com a doutora Ellen Prats, que é diretora executiva do Direito do Instituto de Defesa Coletiva. Eu só quero trazer uns dados aqui para a gente contextualizar essa conversa nossa. É um relatório que foi publicado no site Estúdio Bolt, que traz uns números para resumir isso tudo que a gente está falando aqui. O Brasil tem 144 milhões de social media user identities, que são os usuários únicos de redes sociais, 144 milhões de pessoas. Isso é o número de janeiro desse ano. Perdão, gente. Isso corresponde a quase 70% da população brasileira. É um dado que é do Data Reportal do Global Digital Insights. O WhatsApp lidera com 169 milhões de usuários, seguidos pelo YouTube, com 144 milhões. E aí a gente tem Instagram e Facebook, com 134 e 111, respectivamente, o que dá para a Meta, né, a empresa Meta, 150, quase 150 milhões de usuários. Quase 245 milhões. Eu sou ruim de conta. Só depois vem TikTok, LinkedIn, Quai, Facebook Messenger, não sei porque está separado aqui, o Pinterest, o X, o Telegram e o Reddit. O X é até pouco usado no Brasil. Isso tudo num universo de 183 milhões de internautas, que representam um total de 86% da população brasileira. É muito difícil fazer um controle prévio disso, né, doutora Ellen? E muita gente critica essa tentativa de regularização de rede social e de responsabilizar, por exemplo, as empresas pelo conteúdo que os usuários postam antes da empresa ter condições de verificar, criticam e apontam isso como uma forma de tentar cercear a liberdade de expressão do indivíduo. Né?
à luz do direito, como é que isso está funcionando hoje? Essa é uma questão bem complicada mesmo, né? Essa análise prévia, ela precisa ser individualizada. Quando a gente fala de liberdade de expressão, a gente tem que ver se, de fato, há um cerceamento da liberdade desse indivíduo de se expressar. São dados muito impactantes, né, dessa pesquisa. Nós, hoje, estamos no mundo digital, não tem como fugir dele. Então, à luz do direito, o que a gente precisa é analisar a legislação que a gente tem hoje, mas não tem como trazer isso de uma forma macro, né, porque cada situação vai ser individual. A não ser que a gente esteja falando de questões de robôs, né, em que divulga ali informações falsas. Hoje, com a inteligência artificial, já é possível fazer esse filtro. Mas quando a gente trata de um caso individual, é muito difícil a gente ter esse controle prévio mesmo. A gente tem um dado aqui que a indenização média, doutora, nesses casos em que os usuários se sentem lesados de alguma forma e entram na justiça, né, chega a R$ 5.664. Em que casos é possível pedir uma indenização, por exemplo? Bom, esse valor é um valor baixo, né, de ticket médio ali, né? Mas a gente tem que analisar a situação em que cada pessoa foi exposta, né? Quando é fixada uma indenização, ela vai ali analisar o caráter pedagógico e punitivo da pena. Então, é um valor, na minha opinião, obviamente, que é um valor baixo, mas é possível, sim. Desculpa, eu esqueci sua pergunta. Não, em que situação o usuário que se sentir prejudicado pode solicitar na justiça uma indenização, por exemplo? Sim. A indenização, ele precisa só demonstrar, né, que houve ali, hoje, né, ele só precisa demonstrar que houve a notificação diretamente para a plataforma e que não foi atingida. E em casos, né, por exemplo, uma foto que foi divulgada sem autorização. A gente teve recentemente aqui em Belo Horizonte aquele caso da escola em que as alunas foram utilizaram, né, o rosto delas e manipularam com inteligência artificial. Esse é um caso nítido de que cabe indenização por dano moral. Por quê? São menores, né? Ali não tem liberdade de expressão, foi malicioso, são menores, estatuto da criança e do adolescente. E aí, sim, na minha opinião, como eu disse, um valor desse, de R$5.000, seria até um valor baixo, porque expõe as usuárias a situações totalmente vexatórias. Aí, nesse caso, para conseguir provas, né? Porque muitas vezes o conteúdo pode ser postado e logo em seguida apagado. Vale ali o print na hora, gravar a tela, qual que é a orientação para quem precisa construir provas para ter acesso a esse processo? Isso. Prints, se tiver comprovação de grupos que foram, né, que rodou essa informação ali em grupos, e o próprio depoimento de pessoas que receberam esse conteúdo em uma situação judicial, ele é válido. Doutora, a gente está discutindo também, neste momento, no mundo inteiro, na verdade, nem é só no Brasil, a responsabilização das empresas de apostas online, por exemplo, pela saúde mental de seus usuários. O que difere a responsabilidade das empresas de apostas da responsabilidade das redes sociais sobre a mesma questão, a saúde mental dos seus usuários? Esse é um tema muito interessante, e aí eu queria até trazer para vocês o conhecimento de uma ação que a gente entrou sobre crianças e adolescentes. O Instituto, né, é uma organização da sociedade civil que atua na defesa do consumidor, e a gente percebeu que não tinha um controle para usuários menores de 18 anos. Né? Embora o TikTok ainda tenha um certo controle ali, muito menor do que o Facebook, essas plataformas elas não têm um controle de que os menores acessam. E aí, as crianças e adolescentes estavam expostas a plataformas de jogos online. Então, por meio dessas redes sociais, a gente vê a vulnerabilidade desse sistema e, na minha opinião,
Ambas têm responsabilidade, embora não haja uma regulamentação expressa hoje sobre esse tema. Esse é um tema... Nenhum dos dois, na verdade. Né? Nenhum dos dois. E a Senacom, né, tem trabalhado em relação a esse tema, que é a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor. A Assembleia de Minas também tem tratado esse tema, mas a gente ainda não tem aí um tema tão... um norte para que a gente siga. Aí vai da interpretação do magistrado mesmo. Eu estou vendo aqui, eu estou até acompanhando, tem um site norte-americano, que é o Lawsuit Legal News, que fala que lá, por exemplo, tem tido um aumento desse tipo de ação, de demanda por esse tipo de ação, né? De pessoas físicas, individualmente, tentando processar as empresas de rede social pela falta de cuidado específico com a saúde mental dos seus usuários. Eu disse que ia voltar no assunto do Telegram, porque é um caso específico que até pouco tempo não tinha representante no Brasil, e isso fez com que fosse determinado pelo Supremo Tribunal Federal que essa rede social saísse do ar. E ficou um tempo fora do ar no Brasil, depois eles nomearam um escritório de advocacia e voltaram a funcionar normalmente. Mas reconhecidamente pelos órgãos de investigação, Polícia Federal, por exemplo, é uma rede social de difícil rastreamento, principalmente para crimes mais graves, né, que são considerados crimes hediondos, tráfico, por exemplo, tráfico até de pessoas, venda de dinheiro falso, venda de pornografia infantil. É um site que é uma rede social que acaba permitindo que isso aconteça com um pouco mais de liberdade que outras redes, né? Nesse caso específico, se uma família tiver que processar alguém que utilizou o Telegram para propagar imagens, para fazer alguma coisa contra uma criança, por exemplo. Como faz? Vai ser feito isso internacionalmente? Isso é movido no Brasil? Qual é o caminho que uma pessoa tem que seguir no caso de uma empresa que não tem representante aqui? Olha, a primeira questão é que essa decisão do Supremo... é o tema 798, se eu não estou enganado, 533, salvo engano. Esses temas, eles fixaram a obrigatoriedade de ter a sede, de ter um representante legal, tanto para a citação no Brasil. Mas, se não houver esse escritório, né, o caminho jurídico que teria, primeiro, notificar a NPD, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados, para que eles, né, façam a comunicação com o órgão competente no exterior, e também, no momento ali do ajuizamento da ação, por carta rogatória, a citação. Mas, tendo, então, nomeado o escritório de advocacia, se precisar ser feita alguma citação, é feita por meio desse escritório? Não seria um escritório, é um representante legal no Brasil. Né? Hoje, inclusive, o próprio sistema do Poder Judiciário, ele tem ali a determinação que todas as empresas que tenham exercício no Brasil, elas estejam cadastradas no domicílio judicial eletrônico, que é uma plataforma de citação judicial. Então, esse representante ele vai ser notificado por meio desse sistema. Então, seguindo ali toda a regulamentação do próprio Poder Judiciário hoje.